Bom dia, irmãos. Hoje, dia 3 de julho, 3/7, vamos ler Marcos 14, de 1 a 31, 1 Reis 8 e Oséias 9. Aliás, corrigindo, dia 3 de julho, Marcos 12, de 1 a 27, 1 Reis 3 e Oséias 6, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 2. Então vamos começar por Marcos 12, de 1 a 27. A parábola dos lavradores. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. O homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram-no e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhe: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximando-se dele, lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conheceres a Escritura nem o poder de Deus?
Pois quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Primeira Reis, capítulo 3. Salomão casa com a filha de Faraó. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste o filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande e tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: Já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento, para discernir o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o
o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, eis que vive é o meu filho, o teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém outra dizia, nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei, dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Oséias 6, do versículo 1 em diante, então capítulo 7, versículo 2. Conversão insincera. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando ele angustiado, cedo me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem de manhã, da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. Os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram alivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça manchada de sangue. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Os matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado, também tu, ó Judá, serás ceifado. Iniquidade dos reis e príncipes. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim. Capítulo 7 já. Como também a maldade de Samaria, porque praticam falsidades. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores.